Olá amigos, vamos à nossa análise, a videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 12 de dezembro. Começando pela Pomo 4, terminou o pregão com alta de 2,34%, gerando aí a formação de um fundo ascendente. Isso depois de ter batido aqui nesse topo anterior que foi rompido. É uma ação que vinha com a tendência de alta apresentando indícios de fraqueza, é aquela tendência de alta que os fundos próximos ali dos fundos anteriores e os topos não conseguem ir muito além dos topos anteriores, superam, mas por muito pouco já volta a cair. Só que agora ela conseguiu romper, sair até dessas linhas aqui nesse traçado de cunha ascendente e conseguiu gerar esse fundo ascendente de uma possível compra olhando só o gráfico diário. E aí entram duas questões importantes. Primeiramente, a gente olha um gráfico mensal desse ativo, a gente observa uma ação com uma tendência de alta bem prolongada para cima. Não significa dizer que ela não vá continuar subindo, mas a qualquer momento a gente tem uma possibilidade ali clara de começar a perder força, e um dos primeiros indícios tinha sido essa perda de força no gráfico diário, que agora voltou a apresentar uma força aí por parte dos compradores. No gráfico semanal, a tendência de alta vem aí fraquejando, mas ainda buscando valores mais altos, fraquejando dentro da correção ali, que seria em termos de tempo para uma correção numa tendência de alta mais prolongada, mas ainda foi fraca essa correção. Então ficaria uma possibilidade de comprar esse ativo no ponto ali nos R$13,16 e colocar o stop aqui menos protegido em 12,73 e mais protegido em R$12,57. O objetivo da operação com stop em 12,73 ficaria lá em R$13,59 com risco de 3,3%. Essa seria uma possibilidade de entrada. Mas outro ponto importante é o Ibovespa, perto ali na região de 59.500 a 60 mil pontos, com possibilidade de correção. Então seria um ativo aí que eu ficaria até de fora dessa operação nesse momento, devido principalmente a juntar o gráfico mensal, tendência um pouco mais prolongada de alta. O recuo não chegou necessariamente aos 50% desse último movimento de alta. O objetivo da operação vai ter que ultrapassar necessariamente aqui a resistência do topo anterior. Enfim, pelo gráfico de 60 minutos também a gente observa até um bom fechamento, mas se sustentando ali em cima de uma resistência de 13,10, como se fosse uma congestão, podendo voltar facilmente para essa região. Logicamente que a entrada só seria na superação da máxima de hoje. Mas enfim, é aquela entrada que, se o cenário fosse um pouco melhor, ou seja, o Ibov está agora ainda com espaço para umas resistências mais acima, seria uma operação mais interessante a se fazer em cima da Pomo 4. Olhando para a CEMIG 4, CEMIG 4 é aquela entrada que a gente já tinha comentado no dia 6/12, de um fundo ascendente. Se fosse para fazer essa compra aqui no rompimento da máxima desse pregão do dia 6/12 em 25,37, seria uma compra onde o stop aqui em 23,70 daria um risco de 6,6%. O objetivo da operação teria que ser com 13,2% aí de alta para cima, ou seja, uma relação risco-retorno 1/2. Se eu arrisco 1, se o meu stop é de 1, o meu objetivo é de 2. Por quê? Porque é um tipo de operação, um fundo ascendente, não tem tendência de alta ainda, que você está buscando ali acompanhar o início de uma tendência de alta, e se ela define uma tendência de alta, o mais interessante é que ela tem um objetivo mais alto. E se a gente está trabalhando numa ação que ainda não está em tendência de alta, comprando apenas o início, um primeiro sinal de uma possível tendência de alta, tem um risco maior, uma taxa de acerto menor, que pode ficar aí na faixa de 50% de acerto, 50% de prejuízo. E nesse caso, se tiver essa taxa de acerto, o ideal é que a gente tenha um objetivo mais longo em cima das operações que derem certo, para ter rentabilidade em cima da conta. Então aqui seria o caso, e fazendo aí as contas em cima do objetivo de 13,2% para uma entrada que a gente comentou ali por volta dos 25,37, o objetivo da operação vai ficar em 28,71, muito próximo do topo aqui dos 28,75. BTOW3, pregão de hoje, apresentou mais um dia de alta forte, 7,1%. A ação, pegando aqui o gráfico semanal, tinha aqui um ombro cabeça ombro invertido, que foi confirmado esse ombro cabeça ombro invertido. A ação, pegando aí a projeção de alta,
em cima do tamanho dessa ombro-cabeça ombro invertido, essa figura de reversão de tendência, o objetivo já teria sido alcançado dessa projeção, dessa figura, desse padrão. Se a gente pega também as projeções clássicas desse pivô de alta, teríamos aqui uma projeção sendo alcançada em 17,40 e uma um pouco mais acima, perto dos R$20, praticamente ali alcançada. Aqui não está tão bem traçada, um pouco aqui mais para baixo, aí ficou até um pouco mais para cima, mas enfim, teria que ser um pouco aqui mais para baixo e o objetivo estaria praticamente sendo alcançado. Enfim, as principais projeções já foram alcançadas nesse movimento de alta da ação. E aí junta isso e pega o gráfico mensal, onde é que ela está. No gráfico mensal ela está lá na região de fundo de 2008 que ela perdeu, pegando aqui a mínima R$18,91 na região de fundo lá de 2008 para 2009 nessa ação. Então é um ponto onde abre uma chance maior, juntando toda uma movimentação forte de alta de mais de 250% subindo, chegando na resistência dos 18,91. Pegando essa movimentação muito forte, com um único movimento de alta no gráfico mensal, gráfico semanal atingindo projeções de ombro, cabeça, ombro invertido. Enfim, são fatores que não dá para se dizer que essa ação vai cair, porque ainda não há um sinal claro de queda. Mas há uma definição de que aqui nessa região comprar tem um risco muito mais alto. Existe algumas variáveis que apontam para uma possível correção desse papel, que podem acontecer aí no curtíssimo a curto prazo, e com isso eu considero uma região mais para realização de lucro do que para se pensar em compra nesse momento em cima de BTOW3. CSNA3 é um ativo que vai vindo com a semana boa, 8,49% de alta, chance de gerar um fundo ali acima da região de suporte de 9,56. No gráfico diário tem uma tendência de alta, a tendência de alta ainda não é das mais importantes, dentro desse grande movimento de baixa. Ficaria mais interessante a CSNA3 para se pensar em compra acima dos R$12, sinalização de alta acima dos 12 pila, seria mais interessante para compra. Então não vejo também possibilidade de entrada nesse momento em cima de CSNA3, a não ser que seja de curtíssimo prazo, gráfico 60 minutos, volta ali para perto de 11,23, estaria avaliando alguma possibilidade de compra nessa região de suporte de um topo, proporcionado por um topo anterior que foi rompido. E por último, BEF3, nós temos aqui uma ação que está com a tendência de baixa de médio prazo, a semana vem com queda de 9,51%. Ela já tinha uma característica grande de alta, de movimentos fortes de alta. Essa característica aqui, depois desses movimentos fortes de baixo, tinha um recuo. O último recuo aqui, pelo menos o anterior, chegou ali a uma região de 38,2%. Esse vai sendo até maior. Esse agora está vindo para a faixa dos 50%. Então já está num nível importante de suporte para se pensar em algum tipo de compra. Só que se a gente pega gráfico semanal com gráfico diário, para que ela gere uma perspectiva melhor de alta, ela teria que gerar um pivô de alta para pensar em compra. Na formação desse pivô de alta e um stop aqui embaixo, uma operação mais de médio prazo na BIF3. Nesse momento a ação tem um canal de baixa no gráfico diário, está em cima desse canal de baixa. E o gráfico 60 minutos apresentando ali um leve fundo ascendente. A superação dos 10,06 reforça a possibilidade de manutenção desse ativo em cima desse canal, em cima do suporte desse canal de baixo, e a possibilidade de ter um repique aí um pouco maior, que pode buscar não só os 10,11, primeira resistência, mas também 10,25, segunda resistência, e depois R$10,49. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.